Está no ar o Super Repórter, hoje falando da realidade, da inovação, da alegria. Vamos falar de uma arte milenar. O personagem principal geralmente não é conhecido por trás da maquiagem, mas tem uma vida que pode inspirar seu personagem, que apesar de ser como qualquer outra pessoa, leva alegria por onde for. Me acompanhe e saiba de qual profissional vamos falar. José Hamilton Júnior, sou casado. Tem filhos? Tenho 4. Minha infância foi na cidade de Curitiba, né? Eu cresci na cidade de Curitiba, fiquei lá até os 15, 16 anos e depois saí de lá para já trabalhar nesse ramo que eu trabalho. O berço de um artista o conduz para a atuação e o ensina aos altos voos da profissão. Na verdade, era uma coisa de família, que a família fazia há muitos anos atrás. Um primo meu retornou com esse mesmo segmento, eu aprendi a gostar dentro, né, dessa empresa do meu primo e resolvi depois acabar seguindo com a minha própria. Nessa profissão, como todas, tudo começa por baixo. De qual empresa estamos falando? De qual profissional vamos falar hoje? Conheça o tema de hoje do Super Repórter. Eu comecei com ela em 2001, ela bem pequenininha, atendia poucas pessoas, mas depois ela foi crescendo e ficando conhecida em algumas regiões, foi o que facilitou pra gente. Qual a sua função nessa empresa? Eu sou proprietário e faço parte do elenco artístico da companhia. Qual é a sua função artística nessa empresa? Eu faço o palhaço. Sou palhaço. Prazer, recebê-lo aqui no Circo de Teatro Tobim, a casa é sua. Estrutura própria, alegria itinerante em mais de 100 peças, levando a alegria por onde for. Chega numa cidade, a gente, além de trazer o nosso próprio teatro, a gente não se utiliza para nossa temporada completa, não se utiliza do teatro da cidade. A gente traz o nosso próprio teatro, a gente monta o nosso próprio teatro com o nosso próprio equipamento de iluminação, com o nosso próprio equipamento de sonorização e traz junto com a gente um repertório de mais de 100 peças de teatro. Essas 100 peças de teatro incluem sim shows revista, melodramas, dramalhões, infantis, espetáculos infantis, comédias, chanchadas, enfim, tudo que você pensar em estilos de teatro diferente estão dentro desse repertório da gente. O palhaço que tanto diverte também se diverte? Eu acabo me divertindo com a plateia. Eu costumo dizer que normalmente quando eu me divirto, quando eu rio, quando eu saio de cena falando assim, nossa, hoje foi legal, com certeza a plateia se divertiu muito, porque aí eu brinquei e estava à vontade, né? Então não tem um momento que eu possa te falar. É claro que o momento da entrada é muito especial, que o público é muito carinhoso com a minha entrada. Sempre que eu entro em cena sou muito aplaudido, não tem como dizer que esse não é um momento especial, mas não é assim, o espetáculo como um todo para mim é sempre um momento mágico. As cortinas se abrem, os sorrisos se espalham e o palhaço também tem suas tristezas? Em muitas poesias sobre palhaço, alguns poetas usaram uma coisa dizendo assim, o palhaço está triste, o palhaço está alegre em cena, mas perdeu um ente querido nos bastidores. Comigo aconteceu de verdade. Fiquei sabendo do falecimento da minha mãe 10 minutos antes de abrir a cortina numa comédia. Eu entrei em cena, fiz a comédia e após a comédia saí. Não sei se o público notou ou não naquele dia, não sei como estava a minha feição no palco, mas eu fiz o máximo possível para que o público risse como os outros dias. Você está ouvindo o Super Repórter, aqui na Rádio Super. Hoje falando sobre a atuação de um palhaço, suas alegrias, suas tristezas, suas certezas. Será que o palhaço tem dúvidas em relação ao que faz? O que se passa na cabeça de um palhaço em seus momentos de dúvidas? O que acontece muito, acho que não só comigo, acho que com qualquer ser humano, é um momento de questionamento, não só profissional, um questionamento dizendo, será que eu estou fazendo certo, né? Será que é esse caminho? Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Esse momento já aconteceu, já 2 ou 3 vezes, de eu me pegar indo de madrugada para dentro da lona e ficar sozinho dentro do circo, olhando tudo, olhando a volta,
pensando se era aquilo mesmo, se eu estava fazendo certo. Isso já aconteceu, mas não em nenhum momento pensar em desistir nunca me ocorreu. De fazer outra coisa nunca me ocorreu. Produção ou improvisação? Existe texto? De onde vem o assunto utilizado no palco? Peças que eram feitas pelos meus bisavós, que passaram pelos meus avós, que passaram pelos meus pais, chegaram em mim sem nunca ter sido escrita. Então, quer dizer, grande parte das peças, vou dizer para você, 40% do repertório não tem texto escrito, é uma tradição oral. Eu acho que aí é que está o grande segredo, Aqui em Sorocaba, a gente tem tido um sucesso muito grande de público. Esse grande sucesso de público fez a gente mudar o nosso dia a dia, porque o nosso dia a dia é toda noite uma peça diferente. Em Sorocaba a gente está tendo um sucesso tão grande de público que a gente está fazendo a mesma peça sexta, sábado e domingo. Se a pessoa assiste a peça sexta, sábado, domingo, a peça é diferente, ela muda. Por quê? Porque a gente trabalha muito com improviso, com coisas que acontecem no momento. Por exemplo, a seleção agora sofreu nos pênaltis contra o Chile, isso virou piada 2, 3 dias durante no espetáculo, o público riu, brincou e participou com a gente. Então acho que aí é que está o grande segredo, é o improviso que faz o espetáculo estar sempre fresquinho. Você sabe que tem uma coisa que é muito engraçado, que algumas vezes da minha vida eu estava no camarim me pintando e pensei um improviso, sabe? Naquela hora eu vou fazer isso. Eu fiz a plateia no Rio. E 3 ou 4 vezes aconteceu isso já comigo. E quando eu faço na hora inventado em cena, é sempre o palhaço chama de tiro, né? Aquela gargalhada forte, a gente fala, nossa, foi um tiro. E sempre que o improviso encaixa de uma maneira perfeita, a plateia é um tiro de riso. No Super Repórter de hoje, estamos falando sobre a profissão de palhaço, com o empresário e artista Tubinho. Comecei a fazer palhaço há 13 anos atrás, e na primeira cidade eu já tinha um improviso muito forte. Quando o Circo Teatro Tubinho ficou famoso, na primeira cidade que nós tivemos há 13 anos atrás, todo mundo, o comentário da cidade era esse, era o improviso do palhaço em cima das histórias que a gente tinha. Uma empresa que gira a economia de muitas famílias e que às vezes se torna uma só. Olha, ao todo a gente viaja em 45 pessoas, né? Mas se você contar as crianças, que os casais que viajam, cada família que viaja com a gente, eu mesmo tenho 4 crianças e tal, a gente beira aí 55 pessoas viajando. Quais são as dificuldades de ser um dono de circo? As leis abafam o riso? As exigências do município estão cada vez mais difíceis. Está cada vez mais difícil ser dono de circo hoje em dia, porque cada dia, cada mês eles inventam uma nova exigência que vem acompanhado de uma nova taxa, que vem acompanhado de um novo papel, e a cada cidade vai colocando a sua exigência e é em cima de outra exigência, e tem a exigência do governo do estado. Então são exigências demais em cima da gente, que queira ou não queira, é uma empresa pequena, né? A gente trabalha com ingresso barato, para que o público tenha acesso, e acaba cada vez encarecendo mais o nosso dia a dia dentro da empresa. Como é a vida das crianças criadas em um circo? Como eles estudam? São crianças como as outras? Este é o Super Repórter. Você está na Rádio Super. As nossas crianças, elas mudam muito pouco de escola, porque a gente fica 3, 4 meses em cada cidade. Essa é a média do Teatro Tubinho, né? Um circo tradicional hoje em dia, ele fica sexta, sábado, domingo e muda. Sexta, sábado, domingo e muda, né? Normalmente, a maioria deles. A gente chega a ficar 4 meses. Então eles mudam 2, 3 no máximo escolas por ano. O meu filho aconteceu uma vez de ficar 1 ano inteiro numa mesma escola. No meio do ano ele começou a tirar umas notas ruins. Eu falei, filho, o que aconteceu? Ele falou, pai, eu não aguento mais ficar na mesma escola, eu quero mudar, eu preciso mudar. Ele sentia falta da mudança, né? Então isso foi uma coisa bem marcante, porque eles, desde que nasceram, estão acostumados com esse sistema. Qual é o endereço do palhaço? A casa do palhaço é o mundo? A minha casa é aqui, eu moro aqui. Eu tenho uma casa na cidade de Votorantim, mas não moro lá. Eu tenho uma casa lá que eu vou de vez em quando para resolver algumas coisas, ou quando eu preciso receber alguma correspondência mais específica, eu tenho uma casa na cidade de Votorantim, mas moro no circo. Saudade, família, palavras constantes na vida de todos e na vida do palhaço. 2 irmãs que não estão aqui, mas a grande maioria daqui, nós somos uma família, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui minhas irmãs que trabalham comigo, minha tia, meus primos, minha esposa, e assim vai. Então tá todo mundo muito
próximo, né, com os filhos dos meus primos. Então a companhia, a grande base da companhia é formada por uma família só. E quem não é de família de sangue acaba se tornando, porque a gente fica 24 horas, né? Então quer dizer, quando a gente tem uma folga, e hoje é folga, o que nós vamos fazer? Vamos ficar todos juntos, da mesma maneira, entendeu? Então quer dizer, pra gente acaba sendo uma família só. Quando acontece alguma coisa com aconteceu com a companhia inteira. Uma palavra tão usada atualmente, preconceito. Existe preconceito com o palhaço? Dizer que não existe seria mentira, né? Seria hipocrisia minha falar pra você que não existe. Mas graças a Deus é mínimo, é muito pouco. Em 13 anos de estrada, comigo aconteceu 1, 2 vezes em 13 anos, né? Mas eu acho que o mundo é feito de várias cabeças, né? Quando você vê um cara ir pra um estádio de futebol e jogar uma banana pra um jogador, né? Chamando de macaco, o que você vai dizer para uma pessoa dessa, né? Então, quer dizer, é uma pessoa que não adianta você querer conversar ou querer explicar, porque a cabeça dela tá formada, né? A cabeça dela, ela acha que ela tá certa. Então quem somos nós para dizer que não sofremos preconceito? Então, quer dizer, comigo aconteceu 1, 2 vezes, mas nada que me fosse significativo, assim, coisa que a pessoa acaba... Eu de verdade, as poucas vezes que aconteceu, eu fiquei com pena da própria pessoa. Gente, como é que uma pessoa tem uma mentalidade dessa? Então, não é nada que nos incomode, não. Qual o efeito da tecnologia no mundo atual do circo? As pessoas vinham ao circo, gostavam do circo, iam embora, acabou, iam para casa delas. Se elas gostavam, elas falavam pros parentes, pros amigos, né? Enfim, agora no meu caso, hoje em dia, eu acho que eu tenho essa questão. Por exemplo, o Facebook, as pessoas que batem uma foto comigo depois, postam lá, eu vou lá, vou curtir a foto daquela pessoa, aquela pessoa vê que eu vi, ela vai ficar contente, eu vou ficar contente de ver o comentário dela na rede social, dizendo que nos viu. Então, quer dizer, eu acho que principalmente esse contato dia a dia com o público, essa comunicação com o público, foi o que mais nos ajudou. No espetáculo em si, é claro que a quantidade de iluminação que hoje em dia nós temos e que meus avós tinham, a beleza do espetáculo cresceu, ficou mais pomposo, ficou mais bonito, as luzes trocando de cor, aquela coisa toda, onde na época dos meus bisavós, eles mesmos faziam com lata, cortavam a lata e botavam uma lâmpada de casa dentro, né, com um papel celofane na frente para poder fazer a luz colorida. Quando era fumaça, jogavam pólvora em cima de um prego com fio e ligavam na tomada para aquilo poder fazer uma explosão de fumaça. Então, quer dizer, eu acho que a tecnologia cresceu e deixou o espetáculo muito mais pomposo, mas eu acho que diretamente esse contato com o público ainda ganha disso. Estrutura de grande empresa, milhares de peças de figurinos. Como administrar tudo isso? São 11 carretas baú, 14 trailers, 3 ônibus para poder transportar tudo que a gente traz. Só no nosso acervo de figurino são quase 5.000 peças de roupa de época, de reis, rainhas, príncipes, as peças padre, as peças que a gente leva precisam de todos esses personagens. Então, é claro, eu delego, cada setor tem o seu responsável. O setor de cenário tem um responsável, o setor de figurino tem um responsável, o setor de limpeza tem outro responsável, eu tenho um gerente que é normalmente de quem eu vou cobrar, e essa pessoa cobra das outras pessoas, para que eu não tenha um desgaste aí com todo mundo, né? Então acaba eu falando sempre com ele e ele acaba resolvendo para mim. A pessoa é responsável pelaquela situação, né? Algumas vezes em algumas peças essa situação está interligada. Às vezes a pessoa que cuida da coreografia necessita de um material de cenário. Então aí o próprio pessoa responsável por um setor e conversa com a pessoa do outro setor para que isso seja resolvido, acaba nem passando por mim. Qual o futuro do circo? Podemos falar em extinção? Vai faltar espaço para a alegria? Eu acho que o circo, hoje em dia, ele está conseguindo se organizar, ele está conseguindo ganhar um corpo e entender que se é uma empresa e que também se é um produto. Quer dizer, o público que vem nos assistir
Ele vem, ele paga pelo seu ingresso, ele merece ser respeitado pelo seu ingresso, e que ele vai sair falando bem se ele vê um espetáculo de boa qualidade. O circo brasileiro entendeu isso e cresceu muito nos últimos anos. Mas uma coisa que eu sinto é que falta uma união da classe circense, e eu já venho falando isso em algumas reuniões de circo, que falta uma união da classe circense, que eu acho que pode ser talvez um motivo futuro para a extinção do circo, é a falta de espaços para montar. Porque eu hoje estou numa avenida central, onde o público passa na frente, vê a gente, mas até quando esse terreno vai estar aqui? Quanto tempo mais? 1 ano? 2? Não sei. Não acredito que daqui 2 anos eu volte em Sorocaba e esse terreno nessa avenida não vai ser um shopping center, não sei. De repente, né? E daí? Eu vou montar meu circo aonde? Porque se eu ficar numa rua escondida, numa viela escondida, não é eu que vou ser prejudicado. É uma pessoa que montar uma loja de roupa numa viela escondida não vai ter um bom público. Uma pessoa que montar uma lanchonete numa viela escondida não vai ter o mesmo público que se tivesse numa avenida de visão. Então eu acho que o grande problema do circo para o futuro será terreno, espaço. E os animais no circo? Qual é a opinião do profissional? Eu acho que infelizmente essa é uma briga perdida para o circo, né? Eu entendo as pessoas que defendem animais, que alguns circos maltratavam animais. Eu não vou ser também hipócrita dizer, não, nenhum circo maltratava animais. O que eu achei foi que foi uma briga muito pessoal com o circo em si. Eu achei que foi uma coisa assim, não, nós não queremos animais no circo. Porque no cinema, no rodeio, em vários outros lugares, o animal continua, né, sendo na televisão. Se tiver uma novela, pode ter um cachorro. Então, quer dizer, a briga foi pessoal com o circo. E acho que tem muitos circos no Brasil que tratavam seus animais melhor do que muitos zoológicos. Eles, sabe, tinham acompanhamento de veterinários, eram bem alimentados e acabaram pagando pelos que não. Então, eu acho, na minha opinião, que devia ter sido criada uma legislação. Pode, desde que tal, mesmo que fosse uma legislação complicada, quem tivesse condição, continuaria, quem não tivesse, não iria mais maltratar animal. Eu achei que foi uma briga muito pessoal, direta com o circo, mais do que de repente o próprio animal, porque ele continua sendo usado em outras áreas. As escolas de circo já se transformaram em atividade física. Qual a opinião do profissional? Muita gente pratica o circo não com a intenção de ser artista, não necessariamente, mas sim por uma questão de saúde. A pessoa que vai ensaiar um trapézio, vai ensaiar lira, vai ensaiar tecido, né, por um bem-estar. Ele não quer ser artista circense, ele quer ter um bem-estar. Nesse ponto também funciona demais para as pessoas, né? Tanto mentalmente quanto fisicamente. Mas eu acho que cada dia mais as escolas de circo vão ganhar essa força. O palhaço é feliz? Demais, demais. O que é felicidade para você? Eu acho que é isso, é estar fazendo o que gosta junto com a família. Eu acho que eu consegui ter uma coisa muito difícil para um ser humano. Eu consegui reunir toda a minha família à minha volta, fazendo o que gosta e vivendo disso. Eu quero explicar a vocês o que é ser um palhaço, o que é ser o que eu sou e fazer isso que eu faço. Ser palhaço é saber distribuir alegria e bom humor e com esforço contentar o público espectador. Muita gente diz palhaço quando quer xingar alguém e esse nome pronunciam com escárnio e desdém. E ao ouvir esta palavra, outros sentem até pavor, como se palhaço fosse criatura inferior. Mas de uma coisa fiquem certos, para ser um bom palhaço é preciso alma forte e também nervos de aço. E além de tudo é preciso ter um grande coração para sentir isso que eu sinto, grande amor à profissão. Palhaço também tem suas noites de vigília, pois lá na sua barraca ele tem sua família. Palhaço, meus amigos, não é nenhum repelente. Palhaço não é bicho, palhaço também é gente. Falo isso em meu nome e em nome de outros palhaços que muitas vezes trabalham com a alma em pedaços.
ser palhaço é saber disfarçar a própria dor, é saber sempre esconder que também é sofredor. Porque se o palhaço está sofrendo, ninguém deve perceber, pois o palhaço nem tem o direito de sofrer. Produção e apresentação, Celso Zaccarelli. Coordenação e direção, Hidalgo Neto. As cortinas do espetáculo que fala dos sonhos, fala da realidade das peças encenadas no Teatro Real da Vida, voltam a se abrir na próxima semana em mais um Super Repórter. Até a semana que vem. Vejam só, que história boba eu tenho para contar. Quem é que vai querer me acreditar? Eu sou palhaço sem querer. Vejam só, que coisa incrível o meu coração, todo pintado e nesta solidão espera a hora de sonhar. O mundo sempre foi um circo sem igual, onde todos representam bem ou mal, onde a farsa de um palhaço é natural. No palco da ilusão pintei meu coração, entreguei o amor, o sonho, sem saber que o palhaço pinta o rosto pra viver. Vejam só, e há quem diga que o palhaço é no grande circo apenas o ladrão do coração de uma mulher. O mundo sempre foi um circo sem igual, onde todos representam bem ou mal, onde a farsa de um palhaço é natural. No palco da ilusão pintei meu coração, entreguei o amor, o sonho, sem saber que o palhaço pinta o rosto pra viver. Vejam só, e há quem diga que o palhaço é no grande circo apenas o ladrão do coração de uma mulher.